Ainda mais um tutorial do Blackboard, esse tratando sobre a criação de teste. Lembrando que teste são atividades avaliativas criadas a partir do Blackboard, onde você deseja a autocorreção das respostas, ok? Se você deseja criar atividades com respostas a partir de um arquivo, muito usual no curso de Direito, você vai assistir o vídeo de criação de exercício, ok? Então, dando sequência aqui, nós vamos acessar, vocês podem acompanhar comigo, a disciplina de exemplo. Todas as disciplinas estão disponíveis na guia cursos, lá no Blackboard, e aqui a disciplina vai estar listada. Se você ministra a mesma disciplina para várias turmas, você vai criar apenas um teste, numa disciplina base, digamos assim, e depois você vai assistir o vídeo de como copiar o teste para outras disciplinas. Então, nesse vídeo nós vamos tratar apenas a criação, mas não se preocupe, você vai criar o teste em uma disciplina e depois nós vamos replicar para as demais, ok? Então, clicando aqui nessa disciplina modelo, que eu estou utilizando, nós vamos ser encaminhados para a área de conteúdo do curso, que é a área onde concentra todos os conteúdos, atividades da disciplina dentro do Blackboard, certo? Então, nós vamos clicar aqui na opção de mais. Percebam que ela fica ativa ou quando eu posiciono o mouse no centro da tela, logo abaixo outro conteúdo, outra pasta, certo? Então, clicando no mais, vamos na sequência clicar na opção criar. Quando eu clico na opção, ele me traz as opções aqui de inserção de conteúdo, mas nós vamos procurar pela opção de avaliação e teste. Uma vez clicado em teste, o sistema já vai criar a estrutura para a criação da nossa atividade. Primeira coisa que devemos fazer no canto aqui superior esquerdo, nomear a atividade. Então, dei o nome a ela e, na sequência, nós vamos começar a criar as questões. Se eu posicionar o mouse, novamente, no símbolo de mais, ele vai me trazer as opções de perguntas que eu tenho no sistema. Aqui nós temos algumas, que é adicionar banco de questão, que não é o nosso caso, nós não vamos usar essa opção. Adicionar pergunta com resposta de fórmula, é um tipo de resposta automática, mas você precisa criar fórmulas muito utilizadas na área de exatas. Adicionar pergunta dissertativa, esse tipo de pergunta é a única nesse modelo que não permite a autocorreção. Então, adicionar pergunta dissertativa, o aluno vai digitar a resposta na plataforma e depois você vai precisar corrigir uma por uma, aluno por aluno. Na sequência nós temos adicionar preenchimento de questões em branco, adicionar questões associativa e adicionar pergunta de múltipla escolha, além do verdadeiro ou falso. Como exemplo, nós vamos criar agora a de múltipla escolha, que é a mais usual. Cliquei na opção de criar a pergunta de múltipla escolha e o sistema já ativa aqui a pontuação. Então, você vai determinar a pontuação da pergunta. Você vai determinar a pontuação pergunta por pergunta. Então, essa pergunta aqui, ela vai ter o valor de 0,15. Prestem atenção aqui que a gente utiliza até duas casas decimais separadas por vírgula. Não utilize ponto, ok? Então, determinada pontuação, nós vamos para o campo de texto. Ou seja, aqui onde nós vamos colar ou digitar a pergunta. Eu estou usando o exemplo aqui de outro site em que eu vou utilizar a pergunta desse site, então eu copiei a pergunta e colei. Tá? Se você for digitar, ok, sem problemas, você vai apenas digitar no campo de texto. Mas para exemplificar, eu estou utilizando essa questão. Então, eu vou voltar lá para me copiar a primeira pergunta e colo aqui na opção da primeira resposta. E assim sucessivamente. Assim que se você tiver o arquivo aí com as perguntas e respostas, você vai fazer o mesmo procedimento. Então, vou colando aqui todas as opções de resposta, na ordem em que temos lá na nossa base. Uma observação importante: caso as 4 opções de respostas não sejam o suficiente, você tem aqui na parte inferior adicionar opção, e ele já cria o campo para você ter 5 opções de resposta. Então, voltando aqui,
adicionar aqui a última opção de resposta. E o gabarito? Onde a gente vai marcar, né? Cada campo de resposta tem aqui um campo para você marcar, que é um checkbox. Então, você basta selecionar a resposta correta. Então, esse aqui é o gabarito. Os alunos não têm acesso a essa tela, a esse recurso antes da hora, ok? Então, marcamos aqui a resposta correta e salvamos. Então, aqui foi a primeira pergunta. Então, nós temos a pergunta, as respostas. Aqui ele já detalha para mim qual é a resposta correta. E eu vou inserir a próxima pergunta. Como eu insiro a próxima pergunta? Logo abaixo da questão criada, você tem que posicionar o mouse no mais, de inserção. Então, vamos clicar no mais e agora nós vamos inserir uma questão de verdadeiro ou falso. Então, campo de texto, eu vou fazer a pergunta, a afirmação, na verdade, e logo embaixo você vai identificar se é verdadeiro ou falso. E uma observação importante é aqui no editor de texto. Ele permite negritar, itálico, sublinhado, colocar fórmulas, certo? Colocar tópicos, links, imagens, vídeos e assim sucessivamente. Então, é um editor completo para você utilizar. Na pontuação, de novo, 0,15 e vou clicar em salvar. Então, o processo de inserção de perguntas, gente, ele é esse, né? É único. Você clica no mais e vai inserindo o tipo de pergunta e resposta que você deseja. Você vai fazendo isso até incluir todas as perguntas e respostas. Ok, então nossa primeira parte do teste está pronta. Agora nós vamos partir para a configuração desse teste, ou seja, quando ele ficará disponível, quantidade de tentativas e tudo mais. Então, antes da gente configurar os detalhes mais afinados, digamos assim, no canto superior direito nós temos a opção aqui, ó, oculto para alunos, visível e disponibilidade condicional. Nós vamos clicar em disponibilidade condicional, que será a data em que essa atividade ficará disponível para os alunos. Então, nós temos duas condições aqui. A primeira é data e hora e desempenho. Nós vamos utilizar apenas de data e hora, ok? Então, marcamos data e hora, o sistema já habilita para mim a opção de mostrar e ocultar. Então, por exemplo, nossa atividade avaliativa, nossa prova, nossa TBL, como exemplo, ela vai ficar disponível aqui, olha, do dia 25 às 7 horas da manhã, 7h10 da manhã, e ela vai ser ocultada, ou seja, o aluno não vai ter mais acesso a partir do dia 25 mesmo. Vamos configurar essa data aqui, ó, do dia 25 até as 8h40. Então, pessoal, essa prova ela vai ficar disponível do dia 25/3 até a partir das 7h10 até o dia 25 também, quero que seja a mesma data, até as 8h40 da manhã. Então, essa disponibilidade é fundamental para que a atividade não fique disponível fora do prazo determinado. Então, aqui eu determino início e fim da atividade e salvo essa configuração. Segunda etapa está pronta, que é a disponibilidade da atividade avaliativa. Agora nós vamos nas configurações mais finas, digamos assim, mais apuradas. Então, nós vamos clicar aqui no símbolo de engrenagem nas configurações do teste. Quando clicado nessa opção, ele traz aqui a data de entrega. Aí você se pergunta, poxa, mas eu já não configurei a data para o dia 25? Sim, mas a data que nós configuramos é a de disponibilidade, e aqui é o prazo final. Como boa prática, sugiro que vocês configurem a mesma data, né, de finalização dessa atividade com a data de entrega. Ou seja, se nós definimos dia 25 até as 8h40, você vai marcar a mesma data aqui no sistema, 8h40 da manhã. Então, as datas andam juntas, tá? A data de disponibilidade, que é o prazo final, com a data de entrega. Lembra que data de entrega é a data final de entrega mesmo, literalmente, certo? Então, datas configuradas, nós vamos aqui descer um pouco mais as opções e temos permitir conversa da turma,
essa opção não é válida para provas, TBLs, enfim, porque senão você abre campo aqui para os alunos comentarem as questões, enfim. Então, nós não vamos utilizar essa opção nesse contexto. E você vai marcar a opção de ordenar perguntas aleatórias e resposta em ordem aleatória. O que o sistema vai fazer quando marcamos essas opções? O sistema randomiza, ele roda, ele gira as opções de resposta e de perguntas para que uma prova não seja igual à outra. Ok? Então, fundamental para a gente garantir uma certa criticidade no aspecto avaliativo. Ok? Receber envios offline, a gente não marca. Descendo um pouco mais a página, nós temos avaliação e envios. Aqui nessa opção, nós deixamos como teste. E tentativas permitidas nas provas e TBLs, normalmente a gente define apenas uma. Ou seja, o aluno vai poder responder apenas uma vez. Mas caso você ache necessário abrir mais tentativas, não tem problema. Você vai clicar nessa opção e selecionar a quantidade de tentativas que o aluno vai ter acesso. Tá? Vou deixar apenas uma. Mais embaixo ele já auto-preenche os pontos máximos com base nas respostas que nós já colocamos, tá? Nas perguntas que já foram inseridas. E tem algumas opções aqui logo abaixo dos pontos máximos que nós não vamos marcar. Por exemplo, a avaliação anônima não é o caso. Resultados da avaliação. Essa opção ela só deve ser marcada caso você deseje compartilhar o gabarito logo após o prazo de disponibilidade que nós configuramos. Então, se você quer que os alunos tenham acesso ao gabarito, você marca. Se não, você desmarca essa opção. Descendo mais um pouco, nós temos aqui em ferramentas adicionais o tempo limite. O que é o tempo limite? O tempo limite é o tempo que você configura para que o aluno responda a determinada atividade. Exemplo, se você for ministrar uma TBL, essa TBL ela vai ficar disponível das 7h10 da manhã até 8h40 da manhã, no mesmo dia, você pode determinar o tempo que o aluno vai ter para responder a atividade depois de iniciado, certo? Então, se você determina que o aluno precisa responder a TBL, ou independente da atividade, em 50 minutos, assim que o aluno começar a responder, o relógio vai começar a rodar, né, de forma decrescente, né, e ele vai ter um limite de tempo para responder. Se o aluno não responder dentro desse tempo determinado, o sistema fecha, né, salva as respostas marcadas e envia para o professor. Tá? Então, você vai só utilizar o tempo limite quando você desejar que o aluno tenha uma situação ali limitada em relação ao tempo. Ok? Então, determinei aqui 50 minutos, mas isso é aberto, isso é definição de cada professor. E clico no primeiro X aqui, né, no X interno do tempo limite. Ok. Voltando lá para baixo, né, para as opções, a gente vai salvar o teste. Ok? Então, salvei o teste. A partir desse momento, nós chegamos ao fim da configuração do teste. Então, nós criamos um teste, colocamos as perguntas, respostas, configuramos os prazos. E a partir de agora, se eu fechar aqui, o que nós vamos notar na área de conteúdo, no conteúdo do curso? Que a prova está aqui disponível, porém, essa visão, como é de professor, você tem acesso à edição desse teste. Então, tem aqui o cadeadinho informando que a disponibilidade desse teste está condicionada à data. Vejam bem, o aluno só vai poder acessar esse teste na data configurada. Então, não fique preocupado se o aluno vai ter acesso antes, enfim. Então, essa é a restrição das datas que nós colocamos. Caso você precise editar essa prova ou ter algum tipo de configuração, basta procurar aqui pelas 3 pontinhos na extremidade aqui à direita da faixa aqui do teste. Você tem a opção de editar e excluir. Tem outras opções aqui que é interessante após a avaliação você ter acesso. Ok? Bem, o processo de criação de teste é esse, tá? Você vai fazer pergunta por pergunta, resposta por resposta e depois configurar conforme a gente fez no vídeo. Uma observação importante que eu acho, né, interessante colocar nesse vídeo é onde você vai acompanhar o que os alunos estão respondendo, ou quantos alunos responderam, né? Essa resposta é simples, tá? Logado no Blackboard, nós já colocamos o teste, tá? Agora nós vamos procurar pela opção de
boletim de notas. Essa opção ela fica localizada no canto superior direito, tá? Onde temos aqui uma logo com lápis e um caderninho, tá? Os alunos inclusive têm acesso a essa parte para acompanhar o resultado deles nas atividades. Então você, professor, vai clicar aqui no boletim de notas, o sistema já vai listar todas as atividades avaliativas que tem na disciplina, tá? Se tiver uma, duas ou três, enfim, o teste que nós acabamos de criar, ele está aqui, ó, por último, prova 1, 0 de 27 enviado, ou seja, nessa disciplina tem 27 alunos e nenhum enviou, obviamente que a gente criou agora. Mas para exemplificar o acompanhamento do professor das notas, eu vou já utilizar aqui um teste que já foi aplicado. Vejam bem, aqui o sistema está me falando que 18 dos 27 alunos já enviaram. Aí como é que eu sei quais alunos enviaram? Então eu clico no título desse teste e ele vai listar para mim todos os alunos dessa turma. Vejam bem. Esses que, obviamente, está sem ponto, estão sem avaliação. Aqueles que conseguiram atingir a pontuação, ele vai listar aqui, em vermelho, porque ele só atingiu os 50%, e o aspecto maior, né, da pontuação, ele já coloca cores aqui. Então, por aqui você já tem um overview das notas dos alunos. Caso você queira aprofundar, né, avaliar o que o aluno marcou, você pode clicar no nome desse aluno aqui. Uma vez clicado, o sistema traz um resumo aqui das tentativas. Nesse caso de teste, tinham 2 tentativas, né? Então, vamos clicar aqui na primeira tentativa para identificar o que o aluno marcou, tá? Então, na primeira pergunta aqui, ele traz o resumo da pergunta e o que o aluno marcou. E assim, sucessivamente. Certo? Então, aqui você tem um feedback imediato da performance dos alunos. Então, fechando aqui, vamos fechando essa página. Bem, o processo de criação de teste, pessoal, é esse, tá? Como já de costume, a equipe de suporte está sempre à disposição de vocês, e-mail, WhatsApp, e estruturando esse teste, com certeza o processo de avaliação ele fica completo, né, juntamente com as aulas online. No próximo vídeo disponibilizado, nós já temos a orientação de cópia de teste, tá? Como você copia teste de uma disciplina para outra. Então, você que ministra a mesma disciplina para várias turmas, vai acompanhar o vídeo também, tá ok? Muito obrigado, sucesso a nós.